Contextualizando o Enem 2016. O Contextualizando tem uma proposta muito séria para você. O que é o Enem para você? Hoje a gente vai começar a discutir. Nós vamos fazer 8 programas especiais voltados para o Enem, com todas as áreas do conhecimento abordadas no Exame Nacional de Ensino Médio. Começando hoje, não poderia deixar de não convidar essa minha amiga e que sempre vem para cá, né, de sempre muito bom grado, né, professora Rosângela. O Contextualizando começa hoje, essa etapa especial Enem 2016. O Contextualizando vai ser o seu cursinho digital na TV Câmara Barreiras 4.1. Então nós vamos começar a bater esse papo aqui falando sobre Enem. E escolhi essa matéria porque, diferente das outras matérias, eu acredito que a matéria que os alunos mais se reconhecem dentro dessa questão da educação é a biologia. A gente tem as ciências da natureza, né? E eu não sei como classificar a biologia, ciências, né, da natureza ou ciências biológicas, mas eu digo que é uma ciência fantástica, porque quando você vai para uma aula de biologia, você consegue visualizar tudo que o professor está falando, diferente das outras matérias. Infelizmente é assim. Por mais que nós temos física na nossa vida, por mais que nós temos química, matemática, mas a biologia é a que fica mais fácil da gente digerir. Então, por isso, eu começo contextualizando o Enem 2016 com você, professora Rosângela, minha amiga, como eu sempre digo, minha tia Rô. Eu fico muito grata dessa sua visão, porque nem todo mundo a tem. Sou suspeita, né? Biologia, para mim, é maravilhosa, é linda, é fantástica. E eu digo para todo mundo, se você não ama biologia, é porque você nunca estudou biologia. É fascinante, porque afinal de contas, antes de sermos filosóficos, de sermos sociológicos, de sermos qualquer coisa, somos vivos. Então, somos biológicos, somos biológicos, né? Então, a compreensão da biologia, ela esclarece diversos aspectos e a gente consegue realmente, como você falou, visualizar tudo com muita facilidade, né? Eu acho fascinante, acho que vocês também devem gostar bastante. Então, vamos começar a falar. Na minha matéria, eu vi uma grande diferença agora nas provas do Enem por conta da parte de conteúdo. Antes a gente tinha uma visão geral. Isso aconteceu também na biologia? Sim, sim, vem acontecendo. O que a gente percebe, na verdade, é o seguinte. O Enem, ele, quando começou, eu acho que a proposta não era tão ampla, acho que não se acreditava que ele fosse atingir, né, o rumo que ele atingiu hoje. Então, antigamente, o Enem ele não tinha uma visão para atingir tantas pessoas. Hoje a gente sabe que praticamente todas as universidades elas estão com um processo seletivo focado no Enem. Então, é uma concorrência ampla. Desse modo, eu acho que sentiu-se a necessidade de exigir um pouco mais dos alunos, né? Então, assim, a gente tinha aquela coisa de que qualquer pessoa que tivesse feito o ensino médio, tivesse um conhecimento básico, desse uma lida na prova, ela conseguia interpretar bem. E agora, nos últimos 3 anos, vamos colocar assim, a gente tem tido uma questão mais conteudista, sem perder a interdisciplinaridade, sem perder a visão geral que tem que se ter, que isso é fundamental para a interpretação textual, principalmente que o Enem traz, mas as coisas começaram a ficar mais seletivas, visto que a concorrência está se tornando cada vez mais ampla e mais... Está funilando, na verdade. Exato, exatamente. Está se tornando funil, porque nós não abrimos vagas no Brasil para as universidades a proporção que chegam candidatos para concorrer a essas vagas, né? Exatamente. Então, você, telespectador, você que está ligado, então fique ligado nisso, que a professora Rosângela está falando assim, essa visão de mundo, você ler, você interpretar, mas eu não estou falando de só ler em português, não. Nós estamos falando de uma leitura geral, que perpassa pela questão de só ler o texto. Exatamente. Você tem que ter uma compreensão de mundo bastante Exatamente. interessante sobre isso. Como eu estava falando sobre a questão, né, dos conteúdos. Como eu estava falando antes, né, antes a gente tinha uma visão geral e agora a gente vem com a parte conteudista. Quais são os conteúdos que você verifica lá na biologia que não pode faltar? Exemplo, na química nós temos química orgânica, 4 questões. A parte de eletroquímica, né, uma questão, eletrólise uma, radioatividade uma, separação de misturas aí nós temos 2, por exemplo. Então, a prova de química ela já está bastante desenhada. Em biologia, quais são esses conteúdos que você fala assim, nesse não vai faltar? Bom, a gente também tem uns conteúdos que são
ponto certo, não podem deixar de ser vistos de forma alguma. Apesar de biologia ser realmente uma disciplina muito ampla, muito grande, a gente tem aí, ao longo dos anos, a permanência de cerca de 40% da prova de questões de ecologia. Né? Ecologia é um assunto realmente extenso e está em pauta, está cada dia mais em pauta, então é o principal foco. A primeira coisa que tem que olhar é compreender realmente esses processos de ecologia. 40% aí da prova garantido está relacionado com esse tema. Depois disso, a gente tem aí genética e biotecnologia, com cerca de 10% da prova. Nós temos aí evolução e origem da vida, com outros 10%, fisiologia com 10%, citologia com 10%, e aí os outros conteúdos, de um modo geral, acabam perpassando por esse meio e formando o restante das questões. Mas esses são os nossos focos principais. Temos que falar para você, telespectador, que quando a gente fala desse conteúdo, não é especificamente que você tem que estudar esse conteúdo. Você precisa ter uma visão geral, porque, por exemplo, teoria de conjunto. Na matemática, ele cabe em qualquer lugar. Então, assim, você pega citologia, você vai falar de, não sei, genética, eu estou chutando aqui, pelo amor de Deus, né? Mas, se você não tem a base da citologia, será que você interpreta bem a questão de genética? Não sei. Mas todo o conteúdo que você lê, ele vai ser extremamente importante para você responder sua prova, não é isso? Exato, exato. Essa interdisciplinaridade da coisa, né, esses conteúdos que conversam entre si é fundamental. Você falou da genética, por exemplo. Genética, antigamente você pensava em genética e dizia, eu vou conhecer a primeira e segunda lei de Mendel, pronto, broquei na prova. Hoje não é mais isso. Quando você pensa em genética, você está falando de quê? O que é um gene? Ele é um segmento do DNA. Então, quando você envolve genética, você está envolvendo a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, as variações existentes nesse meio. Aí você vai falar do que é um DNA, como é que é a expressão de um gene. Então, envolve a questão de proteína, a síntese proteica. Tudo isso está bem relacionado. Você não consegue pensar, esse gene é ativado ou não ativado, se você não pensar no que é uma epigenética. Então, é perpassar o todo, não é realmente aquela coisa, a gente está falando de estar conteudista, no sentido de que você tem que entender a parte técnica melhor do que antes, mas não pode deixar de fazer essa relação que existe entre todos os conteúdos. Eu saí ali no sol e minha pupila contraiu. E aí, por que isso aconteceu? Você tem como pensar nisso aí, sem pensar no seu sistema nervoso todo junto, sem pensar, né? Então, assim, a gente é interligado. Eu costumo falar que, de um modo geral, a palavra-chave para a biologia, e eu digo que isso é muito mais visível na ecologia, mas na biologia, de um modo geral, a palavra-chave é interação. Tudo está interligado. Tudo está interligado. Perfeito. Para o aluno interpretar bem uma questão, o que ele precisa? Lógico, quando a gente trabalha com interpretação de texto, primeira coisa, vocabulário. Se você não tem vocabulário, você nunca vai conseguir interpretar. Esqueça. Né? E aí eu sou bastante duro nessa questão. Se você não tem um vocabulário bom, você não sabe interpretar. Essa realmente é a primeira dica. Eu costumo brincar com os meninos, meus alunos, que existem, na biologia, a gente tem uma disciplina muito técnica, né, querendo ou não. Então, tem os palavrões da biologia, né? Que o menino começa a estudar, ele ouve lá, megaloesplenopatia, ele diz, que diabo é isso, né? Então, assim, é fundamental uma noção eu recomendo que faça-se um glossário. A gente trabalha muito com latim, a origem das palavras são quase todas latinas. Então, se você conhece o significado de mega, você conhece o significado de espleno e conhece o significado de apatia, você já vai entender que é um aumento, uma doença que causa o aumento da região torácica. Mesmo que você não saiba exatamente isso, mas te ajuda na compreensão do contexto. Se você não tem o conhecimento técnico, você consegue pelo menos ter uma leitura geral. Então, o vocabulário é realmente o ponto de partida. Esses dias eu estava passando e vi num outdoor aqui da cidade, criou alguma coisa com lipose. Né? Exato, criolipólise. Criolipólise, não é isso? Exatamente. Lise quebra. Lipogordura. Criofrio. Então, né, alguma coisa relacionada com temperatura que vai fazer com que essa gordura quebre. Né? Então, não necessariamente, eu não sabia o que era aquilo, mas você entende pelo fragmento... você entende que é o quê? Um processo, né, um procedimento, né, não cirúrgico, mas que a gente tem estético agora, que quebra as moléculas de gordura a partir de baixas temperaturas. De baixas temperaturas. Exatamente. Então, você já não fica cego na questão. Exatamente. Né? Isso então, que é interessante para o aluno perceber o que ele precisa naquela matéria. Exatamente. Nós temos também um termo na química, por exemplo, isomeria. Meros, parte. Iso, mesmo. Então, são compostos que têm as mesmas partes. O que significa isso? Você vai trabalhar com compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas diferente arrumação estrutural. Exatamente. Mas se você conhece, você bom, meros, iso, vai ter que ter a mesma quantidade. O par está aí. Se não tiver a mesma quantidade, já não são isômeros.
né? Exatamente, isso é fundamental, né? E ampliar o seu vocabulário, porque a gente sabe que a língua portuguesa ela tem muitos sinônimos. E às vezes a gente tem aquela coisa do aluno que quer estudar, quer ser técnico, conhecer apenas aquela palavra. E quando chega no Enem ou em qualquer outro texto que ele vai fazer, ele está vendo ali e diz, não estou entendendo nada, mas são sinônimos. Né? A gente tem não só as palavras convencionais, como as palavras técnicas também têm muitas substituições, muitos sinônimos. Então, ampliar o vocabulário é fundamental para a compreensão de qualquer tipo de questão. Para você ter ideia, telespectador contextualizando, antigamente eu gostava muito da prova da UFBA. E se você está interessado realmente em passar no Enem, você precisa baixar as provas da UFBA, antigamente, que não é o vestibular Enem, mas isso já deve ter uns 5, 6 anos, porque a primeira coisa que a prova da UFBA tinha é vocabulário. Isso era indiscutível. Segunda coisa, a forma de você pensar a prova era fantástica. Eu vou abrir um parênteses aqui só para fazer um comentário, me desculpe, Tia Rô. Eu não quero ser igual aqueles apresentadores que, né, ficam interferindo toda hora. Não. Mas a ideia é essa, a gente bater um papo e levar para você, telespectador, justamente essa questão do Enem. Para você ter ideia, na matemática tem uma relação de pertinência e de estar e não estar contido. A relação de pertinência ela é aquela relação entre elemento e conjunto. Né? Isso é a teoria do conjunto. E a relação de estar ou não estar contido é entre conjunto e conjunto, ou conjunto e subconjunto. Só para você ter ideia qual é a diferença. Por exemplo, conjunto dos números naturais. Então, na matemática tem uma dúvida se zero é ou não número. Né? Mas vamos botar o zero aí. De zero até mais infinito. Então, são todos os números naturais. Se eu pego e determino um x, por exemplo, x vai ser maior, igual a 1, menor, igual a 3. Eu peguei o fragmento desse conjunto, eu criei um subconjunto. Ou seja, meu conjunto agora, meu subconjunto vai ser de 1, 2 e 3. É um conjunto finito. Ok? Ok. Então, significa que esse subconjunto está contido no conjunto dos números naturais. Ok. Mas, de 0 a mais infinito, se eu falo que os números naturais têm esses elementos, eles não estão contidos, eles pertencem. Olha só a sutileza da questão. E aí, apareceu uma vez na prova da UFBA assim. Sendo o ponto o elemento da reta, é correto afirmar que o ponto está contido na reta. No caso, o ponto pertence à reta. O ponto pertence à reta. Todo mundo marcou isso como verdadeiro. No outro dia foi uma loucura em Salvador. Mas a sutileza de você interpretar... Justamente a questão do vocabulário necessário para aquele conteúdo específico. Então, quando eu falo com o meu aluno, quando eu falo com você, telespectador, que você precisa ter essa sutileza no interpretar, é justamente isso. É por isso que o Contextualizando está aqui, para desmistificar, descomplicar essas questões para você. Nenhum outro lugar vai ter esse conteúdo que você tem aqui. Tá? Exato. Nós temos a palavra sintetizar, né, ou síntese, que em disciplinas diferentes tem significados completamente diferentes. Né? Então, você conhecer o vocabulário e entender o que ele significa dentro do contexto é fundamental. Você pode me tirar uma dúvida sobre a questão dos aminoácidos essenciais. Eu sei o que são os aminoácidos essenciais porque na química são os alfa-aminoácidos. Isso é a parte técnica da química. A gente não sintetiza, né? A gente só metaboliza. Exatamente. O que é um aminoácido essencial? É aquele que o seu organismo não consegue produzir e, portanto, você precisa ingeri-lo na sua nutrição. Então, é essencial que ele faça parte da sua dieta. Os chamados não essenciais quer dizer o quê? Não preciso ingerir, não é essencial que eu coma. Por quê? O meu próprio organismo consegue fabricar. Então o essencial vem que você precisa ingerir aqueles, mas você não consegue sintetizar. Você precisa de outra fonte. Né? Exatamente. É essencial que eu coloque na minha nutrição, que ele faça parte da minha dieta. Por quê? Porque eu não consigo produzir. Então eu preciso obrigatoriamente inseri-lo na minha dieta. Nós fizemos um NEB, né? Fizemos. Nós fizemos um NEB. E você sabe que o vestibular da UNEB também era um vestibular muito bom. E depois, já que a gente vai falar de outras coisas aqui, o vestibular da UNEB, antigamente, não tinha vestibular da UNEB se não tivesse o termo água, né? O conteúdo água sempre caía. Exato. A UNEB já estava antecipando tendências. Exatamente. E hoje a gente está passando por uma crise hídrica no nosso município, e não é só no nosso município, mas também em termos gerais. Passamos isso em São Paulo há 2 anos, 1 ano e pouco, né, que São Paulo passa por isso. E aí eu queria que você falasse também sobre essa relação água e biologia. Pronto, ótimo. Uma ótima relação, porque quando a gente pensa em água, a gente pode trazer isso aí para que o aluno tenha uma compreensão ampla. Quando você pensa em água, você vai pensar que a água ela é o quê? Ela é primeiro um elemento químico.
Não é isso? Vamos começar com isso aí. Aí você tem as funções bioquímicas da água. Você vai trabalhar a água, você tem que entender a água o quê? Dentro da citologia, dentro do metabolismo, né? A fisiologia da célula, como é que funciona, como é que ela é um catalisador das reações químicas, quais são as que acontecem na presença da água, que elementos têm afinidade ou, né, se repelem com a água. Então você tem esse contexto da água onde? Estou falando na citologia. A gente pensa em água e aí a gente vai pensar em ecologia. Vou pensar claramente em quê? Eu preciso compreender o ciclo biogeoquímico da água, né? O grande ciclo da água. Como é que ele funciona? De onde é que, né, a questão de transposição dessa água, de sair do meio líquido que está nos mares, nos rios, nos oceanos, evaporar, né, depois formar as nuvens, voltar a cair, penetrar no solo, passar por todo o lençol freático, ser carregado até os rios, voltar para o São Francisco, que vai bater no meio do mar, laiá, 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 e etc. e tal. Então, compreender esse ciclo da água que é fundamental. Como é que esse ciclo da água ele se relaciona, de repente, com os problemas de impactos ambientais que a gente tem hoje? Né? Então, quando essas nuvens são carreadas, o que a gente tem aí de relação, por exemplo, com a chuva ácida? Né? O que a gente tem de relação aí de transporte de poluentes? E aí a gente começa a pensar as coisas numa macroesfera. Então, essa questão da temperatura que a gente está tendo de alteração, será que ela afeta diretamente no ciclo da água? Sem dúvida nenhuma. E esse ciclo da água sendo afetado como ele está? O que a gente vai ter de consequência aí? Tá certo? Então a gente vai começar a pensar. Estou pensando em água e abrindo o leque para vocês começarem a pensar isso em casa também e fazer essa relação que é fundamental. Tá? Então, estamos falando de água novamente. Nós chamamos de leitura. Exatamente, fazer essa leitura. Estamos falando aqui no momento agora do quê? Da questão dos impactos ambientais que isso acontece. Quando essa água que está contaminada, ela cai no solo, ela está fazendo o que naquele solo? Será que ela está só poluindo, como a gente pensa? Ela não vai alterar o pH daquele solo? Alterando aquele microclima existente, ela não pode afetar a fauna microbiológica existente ali? Afetando aquilo ali, você não vai afetar também a qualidade do solo, da matéria orgânica ali existente, podendo afetar a nutrição das plantas, mudando também a dieta alimentar de quem está naquele ambiente? Você está entendendo? Toda essa confusão que a gente tem aí no contexto geral da coisa. E aí, a água penetra no solo, vai alcançar os lençóis freáticos. Então, se a gente tinha algum contaminante no solo, alguma coisa assim, isso não vai ser carreado para o lençol freático, não vai alcançar os oceanos. A gente, com esse problema de poluição que a gente tem, principalmente por causa do saneamento básico, grande problema do nosso país. Né? Essa água, a gente vai causar um processo de eutrofização aqui e chega aos oceanos. Então, quando a gente pega e vê uma imagem de um urso polar, num pedacinho de gelo desse tamanho, tentando se equilibrar, o problema está acontecendo lá? Ou o problema é macro e a gente está começando ele aqui? É uma questão assim, né, para se pensar. Essa pergunta eu vou deixar agora no ar, porque precisamos chamar o break. Telespectador contextualizando, telespectador, TV Câmara Barreiras. O nosso papo em 8 programas vai ser dessa forma. É para você que está aí querendo participar e fazer o Enem. Já já a gente volta.